Pegue aí a palavra de Deus, queridos. Hoje é o último dia da série de mensagens que nós temos aqui pregado todos os domingos. Foi uma jornada maravilhosa, muito aprendizado, muitas bênçãos espirituais derramadas. Nós estamos numa série de mensagens a respeito dos 10 mandamentos. Conhecido também no original hebraico como as 10 afirmações. E hoje nós falaremos sobre o 10º mandamento, a 10ª afirmação de Deus para nós. Preste muita atenção então, leia comigo, Êxodo 20:17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse é um dos mandamentos que leva cada ser humano a refletir de modo interior. Tanto é que Jesus fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí muita gente fala assim: gente, agora é diferente. Agora só de pensar, só de cobiçar alguém, já determina-se pecado. Só que quando Jesus fala isso em Mateus 5, Jesus não está trazendo uma nova lei. Muito pelo contrário. Jesus está criticando a forma como eles estavam interpretando a lei. E Jesus, como ele é o verbo vivo que desceu do céu, ele traz o verdadeiro sentido da lei do adultério. Por quê? Quando uma pessoa, ela cobiça outra, né? Quando um homem cobiça uma mulher no seu coração, desejando no seu coração, ele já está praticando o adultério e se enquadra na lei também de não cobiçar. Então é muito mais, o texto aqui no 10º mandamento está também falando da questão interior do ser humano. E é interessante, querido, que o primeiro casal da Bíblia, eles cometeram um pecado por causa da cobiça. Você que esteve aqui na semana passada, ou assistiu a mensagem de semana passada, viu. Adão e Eva caíram porque cobiçaram, tomaram posse daquilo que não deveriam. E é interessante que não somente o casal Adão e Eva caíram por causa da cobiça, mas também o próprio Acã, lá em Josué capítulo 7, esse homem, ele meteu a mão no espólio de guerra dos babilônicos ali, né? Não competia a ele meter a mão naqueles objetos, e ele escondeu na casa dele, dentro da tenda da casa dele. Ou seja, a cobiça, aquilo que agradável aos seus olhos, posses, não era para meter a mão, mas ele meteu a mão. E por causa dessa atitude, por causa dessa ação, a nação de Israel inteirinha pereceu, por causa da cobiça. E assim também é nos dias de hoje. Muitas pessoas perecem, uma nação muitas vezes perece, quando ela tem os seus governantes, que têm desejos de poder, cobiças, não pensam no seu próximo, não pensam no semelhante. E é muito terrível isso. E é interessante, amado, por que no Brasil, por que o país Brasil não se desenvolve? Por que o Brasil ele não cresce? Por que o Brasil é uma nação tão atrasada, já há tantos anos? Por que o Brasil é desse jeito? Isso se dá por diversos motivos. Um dos motivos é o desvio de verba pública. Um dos motivos também é imposto muito alto, muito elevado. Mas o problema, eu digo para você que não é nem o imposto alto, eu vou te mostrar aqui. Máquina estatal também inchada. E também políticos que recebem muitos privilégios e de maneira nenhuma querem abrir mão dos privilégios. Para você ter ideia, e isso que eu estou falando, entra também de total acordo com a Escritura, quando diz não cobiçarás. Para você ter ideia, o salário de um deputado federal
está em média de R$ 33 mil. E ele recebe também R$ 90 mil para contratar assessores. Ele pode escolher aí de 25 ou até mesmo 50 assessores. 40 mil ele recebe para gastar com passagens aéreas, transporte, gasolina, almoço. No total aqui por baixo eu estou colocando, dá em média R$ 163 mil por mês. É pouco dinheiro? É muito dinheiro, é muito privilégio. E aí, na candidatura, poucos políticos eles levantam essa bandeira de ser anti-privilégio. A maioria deles pegam todos esses benefícios que é legal porque está prescrito na lei, mas é imoral. Nem tudo que é legal na lei é moral. Tem leis que são injustas e também tem leis que são imorais. Então, é muito triste um país tão grande, gigante pela própria natureza, rico em diversas coisas. Tanto é que países de fora morrem de inveja do Brasil por tantos recursos naturais que o país ele tem. Um país é muito rico, mas por um outro lado, o país é atrasado, é um país miserável, é um país de terceiro mundo. E aí, essa questão toda me levou também a pesquisar, e eu trouxe aqui também uma matéria para você, uma matéria na Suécia. A BBC News Brasil, em 2019, fez uma matéria com a Suécia, e eu gostaria de trazer para você aqui essa matéria, uma matéria muito importante, muito interessante, e eu vou ler aqui para você. A Suécia, o título: o país onde deputados não têm assessores, dormem em kitnet e pagam pelo cafezinho. Contaram do Brasil, né? No Brasil você paga também o cafezinho dos políticos. Eles compram até aquelas máquinas de café cara. E ali com o teu dinheiro de imposto eles gastam ali. E aí a matéria diz assim: não são oferecidos a deputados suecos benefícios extras como aqueles concedidos a parlamentares aqui no Brasil. A exemplo de verbas para fretamento de aeronaves, aluguel e demais despesas de escritório, político na base eleitoral, alimentação do parlamentar, contratação de secretaria e entre 25 a 50 assessores particulares, isso não tem lá. Ressarcimento de gastos com médicos, né? Teve um deputado evangélico que gastou só com os dentes, ele gastou mais de 120 mil só para consertar os dentes. Depois deu uma desculpa esfarrapada. E eu já vou chegar lá também nessa questão. Imagina, 120 mil só com os dentes, né? E aí, meu irmão, ele pode gastar à vontade, está lá na lei, ele pode gastar. É imoral, mas é legal diante da lei, mas é imoral. Vamos continuar. Auxílio creche pago por cada filho até 6 anos de idade. Você recebe um auxílio creche, irmão? Não, né? Auxílio mudança para se transportar para a capital. Fundos para contratação de consultorias. Assinatura de publicações e serviços de TV. Além de verba para divulgação de... Por isso que você vê muitas vezes um deputado sempre ativa nas redes sociais. Quando você vê assim, patrocinado, aquilo ali, ele legalmente na lei, ele tem um valor que ele pode gastar só para divulgar, fazer a divulgação dele parlamentar. Então, além disso, você ainda paga para o político ficar bem na fita. Então, assim, todos esses benefícios que eu citei aqui, não existe na Suécia. E aí, um parlamentar disse à BBC News o seguinte: somos cidadãos comuns, diz a BBC News no Brasil, diz o deputado Han Carson. E aí ele diz o seguinte: não há sentido em conceder privilégios especiais a parlamentares, uma vez que a nossa tarefa é representar os cidadãos e conhecer a realidade em que as pessoas vivem. Também pode-se dizer que é um privilégio em si representar os cidadãos, uma vez que temos a oportunidade de influenciar os rumos do país.
acrescenta o deputado. E aí a matéria continua dizendo, a cada início de mandato, o que os 349 deputados suecos recebem, assim como o presidente do parlamento, olha só o transporte dos parlamentares suecos. É um cartão anual para usar o transporte público. Olha só, aqui tem político que pega aqui, vem para o Rio ou para outro lugar, 2 dias ele aluga um carro de luxo, 6 mil só em 2 dias. Você vai lá no portal da transparência, porque o pessoal não tem costume de verificar, né? Vai lá no portal da transparência e você vê que é um absurdo atrás do outro. Mas lá não, na Suécia o político recebe um cartãozinho para andar de transporte público. E aí, lá os parlamentares não podem aumentar o próprio salário. Aqui no Brasil não. Os parlamentares podem aumentar o próprio salário, fazendo votações lá, aumentar em 20%, a maioria vota a favor, e aí está tudo certo, mais 20% de salário aumentado, e por aí vai. Olha o salário dos deputados suecos. O salário bruto de um deputado do parlamento sueco é 27 mil reais. Presta atenção, isso é o salário bruto. Descontados os altos impostos, talvez você deve estar se perguntando, pô, pastor, mas você falou que um dos problemas do Brasil são altos impostos e você está usando aí o exemplo da Suécia e está falando dos altos impostos, mas aí é que está. Lá as pessoas pagam bastante imposto, mas elas têm saúde, educação, segurança de qualidade, as coisas funcionam. No Brasil você paga alto imposto para sustentar o privilégio dos cobiçosos políticos que existem na nação. É totalmente diferente. Você consegue compreender? Eu ficaria muito feliz, amados. Pode me cobrar alto imposto que for, mas se funciona a segurança, a educação pública, né? E também aí a questão da educação, quem é que não queria ter altos impostos assim? Né? A hora que você for no médico lá, tem médico para te cuidar de você, tudo certinho. Só que, descontando tudo, o salário líquido do deputado lá é 16 mil reais. É um pouco mais do que o dobro do que ganha um professor do ensino fundamental. Quanto que ganha um professor do ensino fundamental aqui no Brasil? Você tem ideia? Lá, o salário lá dos professores é bem alto. E aí eu achei interessante, fui pesquisar a religião dos suecos. Lá, 61% são cristãos de origem protestante, são luteranos. Eu falei, poxa, legal, uma nação que de fato vive o evangelho. No Brasil nós temos 70% de cristãos, cristãos no geral, né? Entre os evangélicos, os católicos e os cristãos espíritas kardecistas, mas você vê que o Brasil é um país miserável. Por quê? Porque as pessoas de fato não vivem o evangelho. Você tem uma bancada evangélica lá no Congresso que nunca luta por baixar privilégio. E aí você vai ficar aplaudindo na bancada evangélica? Às vezes você está aplaudindo aquele que vai contra você, que luta contra as coisas que você acredita. E aí, vamos continuar. A Suécia se destacou na nossa lista de um dos melhores países para se morar, pelo seu sistema de saúde público bem desenvolvido, por sua estabilidade econômica e também por sua segurança. Lá o político, ele vai se candidatar porque de fato ele se preocupa, porque são poucos privilégios, quase nenhum privilégio. Mas aqui não, camarada já se candidata, opa, só de assessor eu vou conseguir colocar 50. Olha quanta gente eu consigo colocar. Máquina estatal inchadíssima para ser usada como cabide para os políticos. Então eu não poderia tirar a política desse contexto bíblico aqui, porque faz totalmente sentido ao real cenário que nós estamos vivendo no país. Um povo totalmente cobiçoso, ganancioso, que não aprova leis de fato para arrancar o privilégio deles. Eles aprovam leis para arrancar os seus benefícios. Os seus benefícios são tirados, os seus benefícios são arrancados, mas os deles jamais, são só aumentados. E quem coloca eles lá?
Coloca o povão que põe eles lá. E o povão não pesquisa, o povão não tem uma análise muito crítica a respeito do que acontece no país, o povo só quer saber de carnaval, de futebol e curtição e por aí vai. E esse é um dos motivos do porquê o Brasil é um país tão miserável. E não fique pensando você que vai mudar, não, porque isso eu acho muito difícil esse país mudar. Muito difícil. Enquanto não entrar em um político revolucionário mesmo, aí de fato, que busca acabar com os privilégios, né? Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Se você não fizer o teu, fizer por onde, meu irmão? Esperar a política, você está frito. Você está muito frito. Preste atenção aqui, queridos, porque essa vida de cobiçar as coisas alheias impede também o desenvolvimento tanto espiritual como também material da pessoa. Olha o que diz aí o texto. Salmo 73, no versículo 1, diz assim. Acompanhe comigo aí. A cobiça afeta o desenvolvimento de uma nação. A cobiça impede também o desenvolvimento pessoal dos seres humanos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus. Pois eu tinha o que, igreja? Você sabe que o sinônimo de cobiça é também inveja, tá? Desejo ardente de possuir aquilo que é dos outros. Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade de quem? Quantas pessoas veem o Brasil na corrupção e ela fala assim, poxa, não vale a pena ser honesto, né? Quantos falam assim, não vale a pena ser justo, não vale a pena pagar a luz em dia, né? Quantas pessoas, eu vou botar logo um gatão aqui, porque não vale a pena, é tanta maldade que faz a respeito conosco, né? Muitas pessoas desanimadas, tristes. Só que isso é um perigo, isso faz muito mal para a tua alma, querido. Você o tempo todo ficar pensando na prosperidade alheia, nas pessoas que estão tendo sucesso, isso faz muito mal para o teu desenvolvimento pessoal. Olha o que diz aí no versículo de número 12. E ele quase se desviou por causa disso, né? Quantos não se desviam por causa disso também? Não vale a pena ser justo, não vale a pena ser honesto, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena fazer o que é certo. Versículo 12. E eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança. Meu irmão, ele fuxicava muito a vida do ímpio, hein? Porque ele dá detalhe, né? Olha aí, ó. E sempre se lhe aumentam as... Lembrando que o aumentar de riqueza, isso não é apenas uma característica aqui dos ímpios, não. Tanto é que existem justos também que conseguem aumentar as suas riquezas. Lá no Salmo de número 62, verso 10, diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Então, você repara que ele só está com a cabeça nos ímpios, ele está transtornado, parece que ele dorme pensando na prosperidade dos ímpios, e ele acorda pensando na prosperidade dos ímpios. Tem pessoas que conhecem mais a vida dos outros do que conhecem a si próprio. Tem pessoas que dão mais valor ao que os outros fazem do que valor que elas mesmas podem fazer no seu potencial. Cobiçam mais o que é dos outros do que busca de fato se desenvolver espiritualmente e materialmente. Versículo 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. É só desgraça na minha vida, né? Assim, trazendo aqui para os dias de hoje, é só desgraça. Nada dá certo. E ele diz o seguinte, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos aonde? Tenho me purificado em vão, pois todo dia tenho sido afligido, oh Jesus Cristo, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Vou te falar, amados, essa é a realidade de muita gente.
Essa é a realidade de muitas pessoas. E isso acaba também, amados, você já ouviu falar na síndrome do coitadismo? Existe a síndrome do coitadismo. E como é que é a síndrome do coitadismo? O coitado sempre depende dos outros. Ele tem sempre uma visão aniquilada de si mesmo. É muito triste isso, e ele não conhece muitas vezes o seu potencial. Ele não costuma fazer uma autocrítica, e muitas vezes também a síndrome do coitadismo também não dá valor ao que as pessoas falam, à correção. Ele não gosta de ser corrigido, ele não gosta de ser afrontado, confrontado, melhor dizendo aqui. A síndrome do coitadismo também traz a preguiça físico-mental e também emocionalmente falando. A síndrome do coitadismo depreciam o que as pessoas conquistam. A pessoa não consegue se dar valor. A pessoa não consegue se levantar. E a Escritura, ela é oposta a esse tipo de síndrome do coitadismo. A síndrome do coitadismo também alimenta a cada dia o comodismo e está sempre na zona de conforto. E para os que têm essa síndrome do coitadismo, olha o que a palavra diz em Joel, no capítulo 3, no verso 10. Abra comigo. Amados, essa síndrome do coitadismo, ela é uma realidade. Um cristão não pode ter essa síndrome, porque a Escritura diz que nós somos muito mais do que vencedores. Um cristão que já tem um título de filho de Deus, já é um motivo para levantar a cabeça e não deixar as coisas desse mundo abater. As aflições do tempo presente nada se compara com a glória que virá. Não baixa a cabeça não, meu irmão. Olha o que diz aí, ó. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. É hora de se levantar a cada dia e não deixar essa síndrome tomar parte do teu coração, porque está tudo na mente. Busque agradecer pelo que Deus te deu. E dentro daquilo que Deus te deu, você se levantará como filho do Senhor, como aquele de fato que é mais do que vencedor. Assim como esse texto, se levantará-se diante de Deus, porque Deus diz a você, diga ao fraco, eu sou forte. Pessoas que não conseguem viver a sua vida e correr a sua corrida, mas só correm a corrida dos outros. Você vai encontrar com essa síndrome do coitadismo no teu trabalho. É aquele que vive reclamando do outro. Se o outro faz, ele reclama, diz que é puxa-saco. É assim ou não é? Né? Você vê que ele já chega para o trabalho todo desanimado. A energia dele, espiritual, é negativa, porque te bota para baixo, te desanima. Se a pessoa ela se deixar levar e vibrar na mesma frequência, ela acaba ficando assim também, frustrada. A síndrome do coitadismo passa a tomar conta dela. Porque apesar das dificuldades, apesar do sistema do Brasil político prejudicar tanto a nossa vida, ainda assim nós temos que nos levantar e fazer a nossa parte. Por isso que eu disse aqui, que se você for depender de governo, tá frito, meu irmão. Está frito. For esperar que o governo faça alguma coisa por você, já era. For esperar o INSS para se aposentar, vai se aposentar com muita dificuldade. É assim que é o Brasil, é a realidade do momento. Então, nos levantaremos, nos fortaleceremos na presença de Deus. Jesus não quer coitados. Se você recebe o título de filho de Deus, não é coitado. Não pode deixar essa síndrome tomar o teu coração. Porque o coitadismo, a pessoa sempre vive cobiçando aquilo que é dos outros. Todo mundo pode ter sucesso, menos ela. Isso é muito ruim para a vida espiritual e para as demais áreas da vida. Você já ouviu falar nos antolhos? Alguém sabe o que é antolho?
Sabe? Sabe o que é antolho? Aquele objeto que é colocado na cabeça dos animais de montaria, ou animal de carga. E esse objeto praticamente tapa uma parte da visão do animal, forçando ele a olhar somente para frente, evitando ali que eles se distraiam. Você já reparou numa corrida de cavalo? É colocado os antolhos ali para que ele venha focar somente no destino, somente no final. Por isso que Paulo diz em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. É seguir em frente, correr a tua corrida. Se você já viu o filme A Procura da Felicidade, um filme extremamente dramático, triste mesmo, sofreu muito. O rapaz, né, esqueci o nome dele agora. Chegou um momento na vida dele que ele olha uma pessoa bem-sucedida financeiramente, um carrão, e aquele homem não tinha síndrome do coitadismo não, querido. Chegou um momento que ele olha para esse rapaz e diz, vem cá, como é que eu faço para ter isso? A síndrome do coitadismo já diz o seguinte, tá assim porque roubou de alguém. Se cresceu na vida, alguma coisa de errada fez. Está afastado de Deus, está afastado. Está longe do Senhor, está longe do Pai. Esse aí não presta não. Ih, já era. Mas aquele que tem um sentimento de vencedor, independente da circunstância na qual ele vive, ele vai se levantar, ele vai buscar. Por isso, e uma pessoa, quando ela de fato ela é feliz, ela não dá trabalho, não perde tempo cobiçando nada o que é de ninguém. Ela não vai perder tempo olhando para a vida alheia, fofocando a vida dos outros, invejando o que o outro tem. Muito pelo contrário, ela vai correr a corrida dela, ela vai buscar os objetivos dela. E é claro que o primeiro objetivo é o reino de Deus acima de tudo, e as demais coisas acrescentadas. Olha só o que diz aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no verso de número 11. A cobiça, ela atrapalha a vida da pessoa, amados. A síndrome do coitadismo atrapalha demais o desenvolvimento da pessoa. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 11. Olha o que diz aí, irmãos, preste atenção, olha esse texto. Diz assim, procureis viver como? Quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, ou seja, siga a tua corrida, viva a tua vida, isso é Novo Testamento. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. Então, Paulo pregava sobre isso diversas vezes, porque era uma recomendação dele, estava sempre ensinando os irmãos, e ele diz o seguinte, para que andeis honestamente com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa. Então, Paulo fala do trabalho, que dignifica o ser humano, e também andando em honestidade, não vai precisar de necessitar de coisa alguma. E aí, ele faz todo sentido esse texto, porque olha só aqui, no capítulo 20 de Atos, no verso de número 33, o que diz. Acompanhem comigo, por favor, irmãos. Atos 20, 33. Paulo não cobiçava nada que era de ninguém, amados. Trabalhava noite e dia para não ser pesado aos irmãos. Paulo não queria de forma nenhuma ficar vivendo das doações dos irmãos da igreja. Ao tal ponto que ele diz o seguinte aí em Atos capítulo 20, no verso de número 33. De ninguém cobicei o que, igreja? A prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que
para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, eu trabalhei muito, não cobicei nada que era de ninguém, não precisei. 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. O que ele está querendo dizer? Se ele trabalha muito e sobra um dinheiro, esse dinheiro que sobra, ele consegue fazer o que, igreja? Cuidar das pessoas, auxiliar os enfermos. Porque se uma pessoa ela tem somente para ela e não sobra nada, como que ela vai conseguir fazer algum ato de caridade? Não vai conseguir, a não ser que ela passe o conhecimento. Né? O conhecimento também é uma da forma de você dividir riqueza. Olha o que diz aqui no verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado coisa é dado que... Mas se a pessoa não tem para ela, como que ela vai conseguir viver isso? Como que ela vai conseguir dar? É muito difícil, não é, amados? E ele diz no versículo 36, e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Então, Paulo, ele fabricava tendas, não é? Ele era desse ramo, o ramo têxtil, e ele trabalhava noite e dias, para não ser pesado aos irmãos. Eu digo uma coisa para você, irmãos. Eu sonho de um dia poder ter muita condição para que eu consiga o meu objetivo, que é poder ter um tempo totalmente integral para a obra de Deus, só que com os meus recursos. Eu não quero cumprir o que eu tenho dito desde que a gente veio para este lugar. Quero cumprir minha obra ministerial sem ter que tomar um centavo dos irmãos. Eu tenho esse objetivo comigo. Eu tenho esse objetivo comigo, amados. De um dia poder ter minha liberdade financeira, e isso vai acontecer em nome de Jesus, trabalhando muito para isso, para que eu tenha totalmente tempo integral, que aí eu vou estudar mais a palavra, vou ter mais tempo para visitar, para cuidar dos irmãos, coisa que hoje eu não tenho tanto tempo assim, né? Hoje praticamente eu só tenho o meu domingão, que é do Senhor, que eu consigo de fato me aplicar mais às coisas do Senhor. Mas esse deve ser o sentido, amados. Por isso que a palavra diz aqui também, ó, acompanhe comigo aqui. Não estava esse texto que eu ia falar agora, aqui, esse texto que eu vou te mostrar agora não está nem no esboço, mas eu lembrei dele. 2 Coríntios, olha só 2 Coríntios. No capítulo 9, no versículo de número 8, Paulo está falando sobre a colheita. E essa colheita que você está vendo aí, do capítulo 9, o contexto está lá no capítulo 8. Coleta para os cristãos pobres da Macedônia. Melhor, coleta para os judeus pobres. Foram os macedônios que deram a contribuição para os judeus pobres. Né? Muitos judeus passando dificuldade, necessidade, os macedônios foram lá, mesmo sem ter tanta condição, eles ajudaram os judeus pobres. E Paulo está falando esse princípio da contribuição, quando ele diz aqui, ó, versículo de número 7, 9:7, 2 Coríntios, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez o que é a igreja? Em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus também, que a gente superabunde em toda boa obra. E para muitas coisas que a gente vai fazer em prol da obra, também necessita de recursos. Então, se todos nós tivermos essa mentalidade, seremos abençoados de forma poderosa, amados.
E olha só o que diz aqui no verso 9: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para... Como é que você vai doar se você não tem nem para você? É difícil, amados. Mas uma vez que você consegue para você e sobra para você ajudar outra pessoa, para ajudar alguém, ajudar, levantar um irmão teu, a tua justiça permanece para sempre. Esse texto aqui, ele é tão forte, que me lembra de Cornélio. A Bíblia vai dizer que Cornélio fazia esmola para os pobres. Ele fazia doações cotidianamente. A Bíblia fala que tanto a oração de Cornélio subia, como também as doações que ele fazia. Temos que ter esse tipo de pensamento, amados. A gente não vai conseguir nada, levar nada desse mundo. Uns enriquecem somente para juntar nessa terra, e quando chegar diante de Deus não vai ter nada. Por isso que é necessário não deixar a cobiça tomar do teu coração. Não é errado você projetar, não é errado você planejar nada. Como diz lá a palavra, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Mas uma vez que você faz o plano, e esse teu plano é em amor, de todo o coração, pode ter certeza que as bênçãos de Deus vai te seguir, conforme está escrito lá a palavra de Deuteronômio 8, 28. 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, o que vai acontecer, igreja? Também Mas é claro que ele está falando num contexto de pessoas que fazem as coisas sem receber nada em troca. É lógico que ele está falando as pessoas que doam sem querer fazer nada em troca, sem querer trocar trombeta, como Jesus condenou, né? Não faça quando for ajudar alguém, não toque a trombeta para serem vistos diante dos homens. É claro que ele está falando no sentido de fato, de doação por amor, de verdade. Versículo 11. Multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa, para que em tudo enriqueçais. Em tudo enriqueçais. Não é só numa área, é em tudo. O texto que diz. Para toda a beneficência ao qual faz que nós se deem, graças a quem, irmãos? Graças a Deus. Então, sendo assim, uma pessoa de fato feliz, que vive esses princípios, ela não vai precisar de maneira nenhuma cobiçar nada que é de ninguém. É que nem uma pessoa numa empresa. Se tem uma meta, o outro bate a meta e ela não bate, ela diz, bateu a meta por causa disso, aquilo, outro, eu não bati a meta. Ela sempre busca culpar os outros, mas nunca se culpa a si mesmo. Por isso que esse mandamento é o último, né? Ele é tão forte. Por quê? A culpa e a responsabilidade é do homem. Como diz, né, Lamentações de Jeremias, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. A síndrome do coitadismo é um pecado. Por quê? Se Deus te deu saúde, se Deus te deu pernas, se você está bem, não tem desculpa. Então, amados, que assim seja feito em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Vamos orar, irmãos. Uma vez aqui, com a congregação, muito antes da pandemia chegar, irmãos, eu dei uma pregação sobre educação financeira. Tudo dentro da Escritura. E um dos pontos que eu coloquei aqui era: você precisa de uma reserva de emergência.
Porque quando vier o dia mal, você vai ter tanto para você, como também para os teus, aqueles que de fato vão precisar. De onde eu tirei isso? De mim mesmo não. O Eclesiastes fala sobre isso. De uma pessoa ter várias fontes de renda para quando chegar o dia mal, não tome ela de surpresa. Ah, mas Jesus falou para nós juntar tesouro na terra. Ele falou para não colocar o coração. Ele falou sobre Mamon, para não deixar as coisas desse mundo ser o teu Senhor, ditar a tua vida, ditar a tua regra. Deus deu um sonho para José. Esse sonho, deu um sonho primeiro para Faraó, lembra? Das vacas magras e das vacas gordas. Daí que surgiu o ditado, né? Estamos no tempo de vaca magra. Faraó ficou conturbado, perturbado, porque ele não sabia o que significava aquele sonho, ao tal ponto que ele chega a chamar José. José interpreta o sonho e fala: ó, vai ter um tempo de escassez, vai ter um momento que vai passar muita dificuldade, vai ter um momento de fome no mundo inteiro. O que José fez? Com muita sabedoria, amados, ele armazenava 20% de tudo aquilo que o Egito possuía. A crise veio, amados. A crise pegou o mundo. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu salvar tanto o Egito, como também o mundo naquela época. Tanto é que ele ficou conhecido como Zafenat Panayá, que significa Salvador do mundo. E uns meses antes da pandemia, amados, logo depois a mensagem, pum, veio a pandemia. Muitos foram pegos de surpresa. Ajuda do governo baixíssima. Ajuda dos americanos, amados, era $1.000. No Brasil, uma ajuda muito pequena comparado ao preço das coisas. Se programar, se proteger, não é pecado, irmãos. Vai impedir muitas vezes o que a tua mente cobice as coisas que são dos outros. E vai focar cada dia mais o teu coração em ajudar as pessoas que estão precisando de verdade. Por isso o texto diz: não cobiçarás nada do que é de ninguém. Bendito seja o Senhor Deus na nossa vida. Hoje se encerra a série de mensagem dos 10 mandamentos. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que o Senhor deu a nós durante todos esses dias, esses meses, Pai, que passaram. Obrigado, Senhor. Percebemos o quanto a Tua lei ela é profunda e abençoada para nossas vidas, Pai. Oh, glória ao Senhor, formoso és. Grandes bênçãos. Obrigado, meu Jesus Cristo. Que nada venha tirar o nosso coração do reino celestial e das coisas que são de cima, Senhor. Que venhamos olhar para frente e seguir para o alvo, correr a nossa corrida que o Senhor nos propôs, para que venhamos encerrar a carreira espiritual.